pessoal, você conhece bem a Paraíba? Se não, fique sabendo que existe um mapa turístico elaborado a pedido do Ministério do Turismo e que elencou nada mais nada menos do que 101 municípios distribuídos em 9 regiões turísticas. No ano passado eram apenas 45 municípios nesse mapa, com 7 regiões. Para falarmos sobre esse novo mapa turístico, está aqui com a gente nos estúdios a interlocutora do Ministério do Turismo, Alessandra Lontra, que vai nos dizer se realmente há turismo em tantos municípios, Alessandra. E no programa de hoje nós também estamos recebendo aqui o secretário de Turismo de João Pessoa, Fernando Milanês, que vai explicar como irá funcionar a Tríplice Aliança, que vai unir João Pessoa, Recife e Natal como um novo roteiro turístico. E falar ainda sobre o voo entre a capital paraibana e Amsterdã, na Holanda, que deve começar a ser operado no próximo ano. Oi, Alessandra. Oi, Milanês. Prazer em tê-los aqui. Começar primeiro, Milanês, eu sei que você é cortês também, vamos começar primeiro com as mulheres. Com certeza. Alessandra, 101 municípios no mapa turístico da Paraíba, e eram mais, né? Eram 45, eram 37, reduziu para 45 e agora aumentou para 101. Tem tanto roteiro assim, Alessandra? Na verdade não tem, né? Não temos tantos municípios turísticos. Na verdade, o mapa do turismo, o programa, né, de regionalização do turismo, ele pede que seja remapeado, né? Agora está em portaria, de 2 em 2 anos, respeitando o ano eleitoral. Ano passado foi feito o mapa e nós, interlocutores, nós pedimos, inclusive, que não fosse feito o mapa em 2016, porque era um ano eleitoral, ia ser muito complicado, mas o Ministério do Turismo teimou e disse, não, a gente tem que fazer porque temos que publicar o PRT, né, que é o programa, o PNT, que é o Programa Nacional de Turismo, e aconteceu que não foi publicado o Plano Nacional de Turismo, e esse ano, como a gente tinha que fazer para poder dar certo os 2 em 2 anos, né, respeitando o ano eleitoral, foi feito um novo remapeamento. E o que aconteceu? Os mesmos critérios. Então, eles não colocaram uns critérios mais rígidos, mais técnicos. Quais são os critérios e, na tua opinião, quais seriam esses critérios mais rígidos? Os critérios são, básico, você ter uma secretaria, ou ter uma coordenadoria, ou uma gerência de turismo, né? Você colocar dinheiro, destinar dinheiro na LOA, né? Um recurso na LOA, fazer o QDD e a LOA, nem que for R$1, né? Para o turismo. Tem secretaria que não tem nem esse R$1, né? Não tem muita secretaria que o dinheiro está lá na LOA, mas ele não vai para o turismo, né? Porque não é prioridade daquele município ter o turismo. Esse ano também choveu de municípios querendo, por quê? Porque houveram muitos editais no Ministério. E lá no edital, que também está em portaria, que a gente conseguiu que isso fosse colocado em portaria, que o recurso do Ministério do Turismo hoje só vem dos editais, só pode você submeter seus projetos no município àquele município que está no mapa. Então, quem não estava no mapa ficou louco, né? Queria entrar no mapa, né? Então, assim, foi muito complicado. E a gente eles tinham que comprovar que existia essa Secretaria de Turismo na lei do município, não, porque tem muito município que a secretaria não existe, só existe de boca, né? E aí foi aquela correria, né? Eu me lembro, Alessandra, que no ano passado a gente até conversou algumas vezes e você ficava louca porque existia a intenção, mas não existia legalmente como se colocar determinados municípios nesse mapa. Inclusive alguns tradicionais ficaram de fora. Exato. Né? Por que inchou tanto? Porque nós não estamos numa época eleitoral. Num ano eleitoral, mas nós estamos na vésperas de uma eleição, não tem nenhuma ligação esse inchamento novamente? Não, com eleição não. O inchamento tem a ver com o que eu disse, que é
São os recursos que o Ministério está colocando, e se você não tiver no mapa, você não recebe o recurso. Aí ele tem que estar no mapa para ele poder pegar esse recurso. Pronto, eu vou colocar a Milanês um pouco na conversa, Milanês, que João Pessoa é a porta de entrada do nosso turismo. E como é que está o nosso turismo de João Pessoa, Milanês? Boa noite, telespectadores, do Cabo Fábio, prazer enorme estar aqui. Boa noite. Boa noite. Nós estamos começando, por incrível que possa parecer. Infelizmente, eu digo isso sempre porque já na Câmara eu defendia isso quando eu ainda me encontrava lá. Eu não entendia, como não entendo até hoje, sendo nós a terceira capital mais antiga desse país, está desassociada, como se nós estivéssemos ainda para nascer dentro do projeto de turismo nacional. Quando nós já sabemos, todos nós já sabemos, que a maior indústria que existe no mundo há 40 anos, eu diria, é o turismo. E nós passamos, eu diria, não batido, porque sempre é tempo para começarmos e criarmos as alternativas para atingirmos os objetivos. Eu acho que hoje nós estamos, Fábio, dando passos importantíssimos, agregando coisas que no passado parecia impossível. E você começou falando em 2 grandes projetos que nós estamos trabalhando nele. A Tríplice Aliança, inclusive, já houve, assim, já aconteceram algumas tentativas de unir as 3 capitais, Natal, Recife e João Pessoa. Por que você acha que desta vez vai dar certo? Primeiro, eu não posso deixar, e eu nunca deixo as coisas, porque é bom a gente registrar. Eu tenho a sorte hoje de ter ao meu lado uma figura, um técnico da mais alta qualificação, que eu digo brincando sempre, você podia até estar sentado no meu lugar, que é a presença de Saulo Barreto, que é um grande amigo de 50 anos. E Saulo é um fomentador de ideias. E nas conversas que nós mantemos constantemente, que não é só de hoje, já vem de longe, em viagens da Europa que fizemos juntos, mas falando realisticamente, o Saulo, em uma conversa que nós tínhamos, ele disse, por que não? Eu disse, Saulo, por que a gente não consegue agregar? Porque João Pessoa sempre ficou nesse imprensado aqui, né, no meio de 2 grandes. Natal, pela cultura americana, passou pós-guerra, Recife, grande metrópole. Mas eu acho que dessa vez vai dar certo, porque ao fazer o contato com a secretária de Turismo de Recife e a de Natal, de imediato, não houve nenhuma ponderação, eu dou a resposta amanhã. Mas foi uma coisa de imediato. Pode confirmar, tanto eu vi isso de doutora Cristiane Alecrim, a de Natal, e Ana Paula Vilaça, de Recife. E hoje tivemos também, de uma maneira espontânea, por parte da secretária de Turismo de Recife, que o secretário de Turismo do Estado de Pernambuco estaria presente também. Ora, todos nós sabemos, Fábio, você sabe que é um profundo conhecedor, vocês conhecem realmente o turismo, nós fazemos parte de um eixo de extensão de 290 quilômetros, ligado pela BR-101. Então isso já nos dá uma visão de quê? Que nós temos um potencial de uma população de 5 milhões de habitantes, que agrega esses 3 estados. Então temos 14 mil desembarques, 14 milhões de desembarques anual em 3 aeroportos. Né? Quer dizer, por que não agregarmos isso através dessa irmandade, eu diria, essa junção dessas 3 cidades, para fazermos daí debates, encontros, publicizar isso, jogar isso na mídia, as 3 capitais trabalhando e, logicamente, agregando tudo, porque eu acho que o maior crime que pode existir é você tentar separar, e muitas vezes as picuinhas políticas nos separam quando um assunto não permite ser politizado. Então, o nosso intento nesse dia 23 é justamente com essas pessoas que vão estar presentes, inclusive a presença do representante do Brinks, que é um banco hoje que todos nós conhecemos, que fez questão de convidar, de comparecer e nos dar aquele suporte que é importante.
de termos uma estrutura que possa realmente nos ajudar, nos orientar, e nós podemos marchar justamente com esse intuito, de agregar e de somar. E aí João Pessoa terá seu momento, que eu acho de suma importância, porque João Pessoa avançou muito. Eu poderia dizer a você que em termos de gastronomia e grandes restaurantes, nós estamos bem servidos já. João Pessoa hoje já não faz vergonha. Em termos de hotelaria, debaixo de uma luta muito grande, mas a nossa rede hoteleira tem conseguido... Tem melhorado bastante. Né? Quer dizer, todas essas coisas, agora, logicamente que nós temos consciência, temos uma recuperação do lado histórico dessa cidade, que é importante restaurarmos. Por exemplo, temos hoje um Hotel Globo, como eu conheci na minha época, de volta. Temos o Conventinho, que entrega-se agora, no final do ano, que é uma pérola de obra. Temos já as nossas praças, principalmente as tradicionais, e temos a perspectiva de podermos ter ali na Praia da Pé aquela casa restabelecida, e a gente fazer aí, então, a história da cidade, que nós não temos, e aí esperar que também haja, porque cobra-se muito, e aí eu me coloco também. A gente fala muito. Eu, por exemplo, quando falo em história, não que eu seja um saudosista, mas eu estou há 60 anos lá embaixo, no sítio histórico, mas lá não. Então, eu acho que o que falta a nós também, pessoas, é mexer um pouco, aguçar, um mínimo de amor pela cidade, pela história, e nós temos vaidade, porque temos todos os motivos para ter. Pela nossa história, pelos vultos que esse estado e essa cidade ofereceu ao Brasil. Agora, esse é um passo que eu acho de fundamental importância, que é uma coisa que muitos tentaram e não conseguiram. E graças a esse novo momento do turismo, no modo geral, a Secretaria de Turismo, a Setur, nós vamos conseguir no dia 23, e aí eu não tenho dúvida nenhuma, pela receptividade, como eu já disse, dos demais secretarias, nós vamos chegar a um... Dia 23 vai ser o lançamento. Como é que vai funcionar essa Tríplice Aliança? Financeiramente, projetos? É isso. Como é que vai ser? No dia 23 vão ser apresentados os projetos que nós temos, que o Vitor também é secretário de demais estados. Nós vamos apresentar alguns projetos. Logicamente, vamos receber das secretárias os projetos que interessam e daí fomentarmos um documento único com as bênçãos, eu diria, do representante do Brinks, para que nós possamos aí realmente, de uma maneira concreta, dizer, vamos seguir este caminho. E não existir no grupo voz isolada. Tem que ser os três falando a mesma linguagem, os mesmos objetivos. Nós sabemos da riqueza e do potencial que temos. E o que temos que fazer. O dever de casa nosso, o dever de casa lá em Natal, o dever de casa em Recife. Agora, o importante é que podemos sentar à mesa já, no dia 23, como parceiros irmãos, não aquela coisa separada. Não é 1 hora para Recife, é 2 para Natal. Não. Hoje a gente vai poder, e eu me lembro muito bem, Fábio, um detalhe, vou passar rápido, mas vou citar. Você deve lembrar, sabe como você se lembra? Meu pai conseguiu, à época, fazer o Interclubes Nordeste, que juntou todas as capitais e clubes do Nordeste no Interclubes, que dava a liberdade de nós frequentarmos todos, que naquela época os clubes era fase áurea. Então, eu acho que esse projeto da Tríplice Aliança justamente visa isso, a integração desses 3 estados, que são, sem dúvida alguma, eu diria, a viga mestra do nosso Nordeste querido. Certo. Voltando para o mapa, eu acho que a gente tem um tempo ainda nesse bloco, Alessandra, de falar das... além da criação da entrada de mais municípios no mapa, também foram acrescidas 2 outras regiões. Sim. Não é isso? Eu tenho aqui a Agreste, Costa das Piscinas, a Rota das Aventuras, a Serra, que essa saiu. Não, essa não, na verdade não saiu. Ela voltou para o nome original, que era Seridó e Curimataú. Isso. E aí é como o Brejo Caminhos do Frio. Eles acharam que essa Rota de Aventuras na Serra pode ser o nome de um produto para criar para a região, e não o nome da região. Certo. Então vai detalhar um pouquinho mais, que eu vou chamar um intervalo, e na volta a gente também vai mostrar como vai ficar esse mapa.
Estamos de volta com o Correio Economia e hoje os nossos convidados são a interlocutora do Ministério do Turismo, Alessandra Lontra, e o secretário de Turismo de João Pessoa, Fernando Milanês. Alessandra, nós estávamos falando do mapa, inclusive a gente tem um mapa para mostrar. Aí a gente vai mostrar a imagem desse mapa, que a gente combinou que ia mostrar. Pronto, está aí o mapa, cheio de cores, tem azuis, tem... Tá bonito, né, a gente dividiu, né, em cores para a pessoa ter uma noção de como ficou a região. Então você vê que tem algumas regiões, por exemplo, o vermelho, que é o Vale dos Sertões, ele está um pouco fragmentado. Então essa fragmentação acaba atrapalhando um pouco, né, você trabalhar enquanto região, porque o intuito do programa de regionalização do turismo é isso, é você trabalhar o turismo enquanto região e não somente trabalhar o município individualmente, né? O Vale dos Sertões são 16 municípios, né? Aí eu tenho aqui, o Brejo são 20 municípios, Trilhas Potiguaras 8, Costa das Piscinas 6, Vale do Paraíba 9, Seridó e Curimataú 3, Vale do Dinossauro 11. Isso é interessante, o Vale do Dinossauro tem 11 municípios e o Vale dos Sertões 16. E o Cariri 26. 26. É muita muito coisa. É muito município para trabalhar. O nosso desafio, né, desde que eu cheguei na Secretaria de Turismo, é reativar esses fóruns, formalizá-los, né? Hoje a gente já conseguiu, o Brejo foi o primeiro, né? Porque o Brejo é um dos mais antigos, né? A gente conseguiu formalizar ele, então hoje ele trabalha de forma independente, né? A gente não somos nós quem puxamos reuniões, que marcamos reuniões ou que sugerimos produtos, criação de produtos, nem nada. É um conjunto, é todo mundo trabalhando de forma compartilhada, que é essa a intenção do Programa de Regionalização de Turismo. O segundo fórum a ser formalizado foi o Trilha dos Potiguaras, no Litoral Norte, que em 2016 eram 6 municípios e agora entraram mais 2, porque atenderam os critérios e eu não podia colocar eles isolados, criar uma outra região, deixar 2 municípios isolados. Apesar deles não serem litorâneos, que a maioria é litorâneo das Trilhas dos Potiguaras, mas a gente colocou e vamos ver como é que eles vão se comportar dentro do grupo, né, que já está funcionando, um presidente muito ativo, a gente ainda faz as reuniões, mas de comum acordo com o presidente, com os integrantes, a gente sugere e eu acredito que em pouco tempo eles já estarão como o Brejo. O terceiro que também está caminhando muito bem é o Vale do Paraíba, que é essa nova região, que ele em 2013 ele se chamava Zona da Mata. Só que em 2016 nenhum município dessa região entregou a documentação necessária. O único que entregou dessa região foi Ingá, só que Ingá estava no fórum do Agreste. E como essa região voltou para o mapa, eles preferiram, se sentiram um nome com mais identidade, ser o Vale do Paraíba. E Ingá, eu mesma conversei com o secretário de Turismo de Ingá, Vavá da Luz, que é muito atuante lá, que ele voltasse para esse fórum e não ficasse no Agreste, porque Ingá tem tudo a ver com, né, Pilar do lado, Itabaiana, Mogeiro. As cidades são Gurien, Ingá, Itabaiana, Juripiranga, Mogeiro, Natuba, Pilar, Salgado de São Félix e Umbuzeiro. Exato, e essa região elas se comunicam e tem tudo a ver, tem uma identidade, né? Que você não pode pegar municípios e colocar em regiões que ele não tem nada a ver. Então, outro município que era de uma outra região e a gente convenceu ele ficar numa outra é Araruna. Araruna fazia parte do Fórum do Brejo. Só que Araruna, a própria topografia, né, as belezas naturais lá, não tinha nada a ver com o Brejo. Ele tem mais identidade com Seridó e Curimataú. Ele é Seridó e Curimataú do que Brejo. Então, ele passou para o Seridó e Curimataú. E outra região que foi criada foi o Vale do Paraíba e
Deixa eu ver qual foi o outro que eu até esqueci. Que você já. falou aqui, tem Vale dos Sertões, deixa Brejo, eu ver Cariri, Trilha dos Potiguaras, do Agreste. Agreste tem 3 municípios, 2 municípios agora. Há 2 municípios e quase que só fica um, né? Eu falo Dinossauro, Seridó, Recuri-Mataú. Não, foi só esse mesmo. A gente juntou que tinha uma região que era o Vale das Águas, que é no Alto Sertão, já perto ali do Vale dos Dinossauros, né? Então, como também tiveram poucos municípios, a gente transformou tudo em Vale dos Sertões. Porque também a gente não tem nem tanta água mais assim para lá, né? Porque, então a gente tirou esse nome que já existia. Porque quando eu cheguei na secretaria, já existia um mapa de 2009. Esse mapa de 2009 era na época, tinha até mais, tinham 170 e tantos municípios. Que foi na época que o Ministério patrocinava banda, patrocinava aquelas coisas todas, então todo mundo queria fazer parte do mapa. E não porque era uma região turística. Porque continuava querendo dinheiro. O dinheiro, entendeu? O problema é esse, que os municípios, por isso que a gente conseguiu, enquanto uma rede de interlocutores estaduais de todo o Brasil e Distrito Federal, a gente pressionou o Ministério e conseguimos que esses critérios estivessem em portaria, que fossem critérios exigidos mesmo para a pessoa entrar no mapa, né, o município, para dar uma certa moralidade no turismo. O que falta, acho que no turismo é isso, é uma moralidade. Falta prioridade, tanto do governo federal, estadual e municipal. Né? Não é que não existam ações, o secretário aqui, Fernando Milanês, a gente sabe que ele está fazendo um esforço para que melhore esse turismo e principalmente nessa área cultural, que é o nosso centro histórico, que é o maior conjunto de casarios, principalmente aqui no Nordeste, e ainda preservados, apesar da gente achar que eles estão, né, acabados e tal, mas ainda é um maior conjunto de casarios preservados. Mas falta o quê? Esse processo de gentrificação, porque não é só a gente restaurar, a gente tem que botar a vida lá dentro. Se a gente não colocar a vida, acabou, né? Não resolve. É verdade. No outro ano você tem que pintar de novo, né, secretário? Lenês, o neto do Oscar Niemeyer veio a João Pessoa, você foi primeiro lá, você estava me dizendo que conhece ele desde pequenininho, né? E você conversou com ele, ele veio a João Pessoa, fez uma visita, vai retornar, me parece. Conta aí como é que está essa relação do Oscar, do neto, né? Oportunidades como essa nós não temos todo dia. Então a Tríplice Aliança, é importante de se dizer que, por exemplo, o Rodrigo Dória, que é o diretor executivo do BRICS, ele estará, como eu já falei, mostrando justamente as perspectivas de investimentos. Isso é de fundamental importância para nos fortalecermos, a todos os três, a todos os que estão envolvidos nesse processo. Então, vamos ter também a presença do Dr. Marcelo Kaiser, que é o diretor da Viareps, que, projeção internacional, lidera 40 empresas aéreas desse mundo afora. Vamos ter também o Paulo Miranda, que você conhece, que eu diria que é o nosso paraibano, na realidade de coração, porque é casado com a paraibana, mas é um nome hoje dentro do turismo internacional muito forte, e que vem lançar aqui, nessa reunião, mais uma edição da sua revista Brasil Travel News, e dessa vez com as manifestações religiosas no Brasil. Vamos ter, sem dúvida, não poderíamos deixar de ter a apresentação do nosso Saulo Barreto como o mentor, né, da ideia, e ninguém rouba a ideia. Em relação, essa vai ser a parte, afora, como eu já disse inicialmente, a doutora Cristiane, que é a secretária de Turismo de Natal, e a doutora Paula Vilaça, que é a secretária de Turismo de Recife. Quanto a Paulo Niemeyer, eu acho que é uma vinda que, na realidade, enriquece a Paraíba. É o retorno do velho Oscar, essas gerações que se sucedem, né? E o Paulo, ele tem uma singularidade. Ele foi neto-filho, porque ele foi criado pelo Dr. Oscar. E, além de ter sido criado como filho e como neto, ele foi o herdeiro, por decisão do Dr. Oscar, ainda em vida, de todo o acervo, porque ele participava com o Oscar
com o nosso querido Oscar Niemeyer, dos projetos. Todos os grandes projetos que aquele homem chegou a fazer, como não gostava de avião, o Paulo representava, né? Além de trabalhar com ele. Por exemplo, ele tem um projeto que está em andamento, que foi iniciado ainda com o Oscar vivo, que é o Rio de Janeiro para os próximos 100 anos. Mobilidade urbana e outros mais grandes projetos. Então ele chega amanhã à noite aqui a João Pessoa, logicamente externou. E aí entra Saulo Barreto novamente, estava conosco, junto com... Foi um conjunto de forças, não é fácil você trazer um homem desse, com uma agenda dessa, a João Pessoa, para justamente com aquele olhar que o avô tinha, e ele com menos idade, mas com já a vivência que tem, dá uma contribuição a nós, a cidade. Olhando isso que ele já admirava antes, a terceira capital, ele acha que nós temos uma arquitetura belíssima que precisa ser vista. E aí a secretária fala muito bem, não adianta só o poder público restaurar e não dar vida. Porque você restaura, se você não ocupa o espaço, vai virar escombro de novo. Então essa é a nossa luta lá no Centro Histórico. Eu acho que com o projeto Moradouro, que está sendo, que ali vai agregar, pelo menos vamos ter apartamentos, que com certeza ali vão ter professores, estudantes, artistas, intelectuais. Porque uma coisa, minha cara secretária, eu digo sempre, e as pessoas às vezes, não há turismo. Aqui se fala muito praia, lógico, praia, nós temos praia belíssima, Deus nos deu uma natureza belíssima. Agora, a cultura é fundamental. Esse casamento, essa união. Não existe um sem o outro. Não pode, porque a Europa não mostra isso. Quando nós vamos à Europa, a gente pensa muito menos num banho de mar e mais em visitar museus, a história, aqueles grandes monumentos que eles cultuam e preservam. Então eu digo assim, nós temos o básico e fundamental, que é a cultura. Agora, infelizmente, a falta que não é só aqui não. O Brasil tem essa característica, ele não soube educar seu povo. Por isso nós estamos passando por momentos tão difíceis. Verdade. Por essa falta de cultura e de compreensão. Então, o Paulo chega amanhã, vamos dar uma rodada nessa cidade, ele fez questão, inclusive, manifestou a mim e ao próprio Saulo o desejo de se encontrar com o prefeito Cartacho, até porque ele acompanha, e como todo brasileiro acompanha e vê os indicadores dando ao Luciano bem, austero, uma administração voltada essa recuperação da história, isso encanta ele como arquiteto e como paisagista, né? Essa tentativa que está sendo realmente dessa vez concreta. A Lagoa, as praças de Independência, a Praça João Pessoa, quer dizer, Conventinho, Hotel Globo, quer dizer, tudo isso é importante. Você veja bem, nós não podemos desassociar tudo isso, e eu digo sempre, nós não podemos partidarizar isso. O Santa Rosa, que foi entregue novamente a cidade, uma bela estrutura recuperada, ficou um teatro de primeira grandeza. Temos o nosso espaço cultural recuperado pelo governo do Estado também. Quer dizer, então no conjunto da ópera, nós estamos indo muito bem. Agora, é importante que nós tenhamos, secretária, o apoio também da população, que ela encoste, que ela descubra essa cidade. A gente tem que envolver, né, a população para que ela tenha esse sentimento. E a senhora disse uma coisa muito certa, né? que volte a seriedade com a coisa pública. Não basta apenas a gente ir buscar recursos, claro, e esses recursos serem mal empregados. Claro. Então, tudo isso nós temos que ter o zelo, Fábio, e eu digo a você com convicção. Nunca fui um expert, nem me formei em turismo, agora andei muito. E você adquire a experiência quando você anda. Claro, a vivência, e foi nessas andadas, né, vendo, que a vida me proporcionou, que eu fui identificando coisas que eu hoje estou podendo, com muita luta, porque não é prioridade, nunca foi ainda prioridade. Agora eu não tenho dúvida que, já para o futuro, e não vai demorar muito, o turismo vai começar a ser prioridade, sim. Porque é a única maneira que nós temos. Primeiro vamos passar um período, estamos passando já, claro, mas ainda vai piorar um pouquinho. E essa arma do turismo nós vamos ter que utilizar, muito bem utilizada, para atenuar o sofrimento que nós vamos ter. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de acompanhar aqui em João Pessoa o presidente da Royal Caribbean, né, da companhia de navios.
E a gente deu uma volta no centro histórico com ele, na cidade toda, e ele ficou encantado com o centro histórico. Só que ele reclamou da conservação. E ele disse que nos Estados Unidos eles conseguiram sanar esse problema a partir do momento que o governo concedeu para empresários colocar cafés, restaurantes, boates, né, deu incentivos para que essas pessoas ocupassem o centro histórico, né, nos Estados Unidos, e deu aquela, né, vida. Porque não adianta a gente, né, só pintar, no outro ano tem que pintar de novo, né? E às vezes nós somos muito omissos, Fábio, secretário. Veja bem, a Praça João Pessoa, que é um patrimônio fantástico, aquela estrutura, né? Assembleia, governo, Palácio do Governo, Tribunal. Ora, o pavilhão do chá estava ali na porta dos três poderes. Lindo, lindo. Centro de drogas, centro de... Nunca houve uma Precisamos da preocupação. É aí que eu segurança, falo. né, também. Fica se esperando, justamente achando-se que... E essa filosofia tem que mudar, porque o Estado paternalista está deixando de existir. Acabou. Os cofres públicos não aguentam, não suportam mais tudo. Cuidar de saúde, cuidar da educação, e fazer e quebrar. Não, tem que haver justamente essa parceria pública, privada, sociedade, que a gente não vê ainda. E que as pessoas precisam se conscientizar dessa importância, dessa unidade, dessa irmandade que tem que existir. Até porque o turismo é uma atividade eminentemente privada. Correto. Não é? O governo está aqui para dar o apoio no que lhe cabe. Agora não pode tudo. Não né? pode tudo. Acabou esse tempo, né, de que o governo bancava tudo. E a gente ainda vê muitos municípios ainda acostumados com isso, querendo isso. Né? Mas o empresário ele tem que entrar junto com o governo, né, e ajudar. E eu ouvi uma fala também, falando sobre o turismo, essa semana passada, do Vinícius Lumertz, presidente da Embratur. E foi assim, fantástico. O que ele disse? Ele disse que o turismo, né, as pessoas ainda não descobriram o turismo e com essa modernidade, muita coisa vai ser automatizada. Então, vai se perder empregos. Muito. E o turismo é o único setor que jamais você vai perder, porque ele precisa das pessoas. Sem as pessoas ele não anda. Então, isso aí acabou. Aí, os gestores precisam entender, aí né, são dois pontos. a importância. Antes de chamar o intervalo, são dois pontos, só para não perder o fio da meada. Primeiro é a população entender que turismo não faz mal para a gente, faz bem, como Gramado fez. Claro. Hoje, Gramado é um destino turístico porque a população entendeu que o turismo... Senão vai gera virar uma emprego. Barcelona, né? Exatamente. Está expulsando. E hoje, lá Os na turistas. reunião do Fórum Nacional do Turismo, se criou um pacto para que vai sobrar até para Milanês, para que todos envolvidos no segmento turismo pressionem seus parlamentares para aprovarem, principalmente, tornar a Embratur um órgão, uma agência de fomento, e não o que ela é hoje. Vou chamar um intervalozinho e a gente vai continuar a falar sobre turismo no próximo bloco. Voltamos, o papo está bom aqui, né, Alessandra? Voltamos ao Correio Economia de hoje, que está debatendo o novo mapa turístico da Paraíba, elaborado pelo Ministério do Turismo. E os nossos convidados são a Alessandra Lontra, interlocutora do Ministério do Turismo, e o secretário de Turismo de João Pessoa, Fernando Milanês. Alessandra, a gente não é lista de vestibular não, mas bem rapidamente, enquanto a gente vai colocar algumas imagens de alguns pontos turísticos, eu vou dar a lista do nosso mapa, né? Nós mostramos o mapa, falamos dele, e acho que cada pessoa deve estar querendo saber da sua... Olha você ali, dando um mergulho. Ó, pessoal, a região do Agreste tem Campina Grande e Fagundes, do Brejo, a Lagoa Grande, a Lagoa Nova, a Lagoinha, Areia, Bananeiras, Belém, Borborema, Dona Inês, Duas Estradas, Esperança, Guarabira, Lagoa de Dentro, Matinhas, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Remígio, Serra da Raiz, Serrari, Solânia. Trilhas dos Potiguaras, Baía da Traição, Itapororoca, Lucena, Mamanguape, Marcação, Mataraca, Rio Tinto e Santa Rita. Costa das Piscinas, Bahia, Caporã,
Cabedelo, Conde, João Pessoa e Pitimbu, Vale do Paraíba, Gurien, Ingá, Itabaiana, Juripiranga, Mogeiro, Natuba, Pilar, Salgado de São Félix e Umbuzeiro. Cariri, Assunção, Boa Vista, Boqueirão, Cabaceiras, Camalaú, Caraúbas, Congo, Gurjão, Juazeirinho, Junco do Seridó, Livramento, Monteiro, Olivedos, Pocinhos, Prata, Queimadas, Riacho de Santo Antônio, Salgadinho, Santa Cecília, Santo André, São José do Tigre, São José dos Cordeiros, Soledade, Taperoá, Tenório, Isabelê, Seridó e Curimataú, Araruna, Baraúna, Icuité, Vale do Dinossauros, Aparecida, Bonito de Santa Fé, Cajazeiras, Joca Claudino, Lastro, Monte Oreb, Poço de José Dantas, Santa Helena, São José do Rio do Peixe, Souza, Uiraúna. E Vale dos Sertões, Água Branca, Belém do Brejo do Cruz, Itaporanga, Juru, Maturéia, Patos, Pombal, Princesa Isabel, Santa Luzia, Santana dos Garrotes, São Bento, São José dos Pinharas, São Mamede, Tavares e Teixeira. Alessandra Lontra, quando a gente fala em turismo, inclusive nós estávamos conversando na redação antes do programa, evidentemente a gente percebe que essas cidades, nem assim, acho que metade pelo menos, não tem onde se hospedar, não tem um bom restaurante, os acessos estão bons. Estão quase todos interligados, né? A Paraíba toda. Como é que o turista, a pessoa que está nos vendo e ouvindo, vai pensar, eu vou para, deixa eu ver aqui uma cidade, essa que eu nunca, Joca Claudino, né? Como é que uma pessoa sai de João Pessoa, vamos ficar só aqui na Paraíba, sai de João Pessoa para ir na região de Joca Claudino, está no Vale do Dinossauros. É assim, o programa de regionalização do turismo, como eu falei, ele fomenta que as regiões, né, foram criadas as regiões, que elas se interliguem, né, e que, porque um município, ele não precisa, por exemplo, se ele não tem um atrativo natural, né, que é aquele que todo mundo, a natureza já fez por si só, você pode criar um produto no turismo, né? Assim como foi criado o Caminhos do Frio, é um produto, né? Você pode criar coisas e dentro do turismo existe a oferta principal, a oferta complementar e a oferta de apoio. Então, por exemplo, no Brejo, Pilões não tem onde se hospedar, só tem uma pousada em cima de um posto de gasolina. Mas a gente pode dizer que Pilões não é uma cidade que é boa de se visitar, que tem o que se ver, que foram criados, inclusive, produtos pelo Sebrae lá. Tem algumas coisas, tem a beleza natural, tem cachoeiras, tem o que se fazer lá. Então, ela se torna uma oferta de apoio. Então, eu posso me hospedar tanto em Guarabira, que tem hotéis, como eu posso me hospedar em Areia também, que fica a 22 quilômetros, e usufruir do que Pilões tem. Então, esse é o processo de regionalização. Um exemplo, em Minas Gerais, é uma cidadezinha pequenininha chamada São Tiago. São Tiago, ela era conhecida por um biscoito, era famosa por esse biscoito. O prefeito, eu não sei nem se ele ainda é o prefeito lá, ele resolveu fazer a festa do biscoito e criou um forno na rua principal da cidade. Muitos moradores acharam ruim, outros acharam bom, mas ele teimou e fez. Hoje, não é só um forno, é uma rua inteira de forno e ele recebe não sei quantas mil pessoas no município. Aí perguntaram a ele, mas onde que o senhor hospeda essas pessoas que não têm hotel? Eu não preciso, eu fico a 30 quilômetros de Tiradentes, né, daquela região todinha lá. Então, esse é o processo de regionalização. Certo. Alessandra, eu tenho uma boa e uma má notícia para dar para a gente. Primeiro que o nosso tempo acabou e isso é coisa ruim, nós não falamos nesse programa de hoje sobre o voo que a Secretaria de Turismo está negociando com a Gol Brasil para fazer ligar João Pessoa a Amsterdã, na Holanda. Essa é a má notícia. A boa notícia é que eu vou trazer Milanês de volta aqui e dessa vez com o homem que tem mais passaporte carimbado aqui na Paraíba, que é nosso amigo Saulo Barreto, que está aqui nos acompanhando.
Pessoal, infelizmente, vamos deixar para o próximo programa essa rota João Pessoa-Amsterdã. Nosso tempo acabou. Já está convidado. Já está vamos agendar essa próxima visita. E, meu caro Fábio, só rapidamente, aproveitando aqui a deixa da secretária Alessandra. Gerente executivo. Nós estamos também conseguindo fazer esse congraçamento na região metropolitana de João Pessoa. Que é importante. Todas elas têm como contribuir conosco. Cabedelo, Conde. Então nós já estamos aí com 7 ou 10 municípios da grande João Pessoa que engloba. E esse trabalho é importante porque cada região dessa realmente tem um atrativo para mostrar. Só para você colocou uma das fotos ali, foi eu mergulhando, né? Isso. Eu coloquei, e essa foto eu nomeei ela como João Pessoa, que é outro produto que João Pessoa precisa se apropriar. Nós temos um mar maravilhoso para mergulho. Esses peixes que eu vi lá, você não vê nem no Caribe. É verdade. Tá bom, pessoal. A gente fica a noite todinha aqui. Vamos falar de turismo a noite toda. E é importante que quem esteja ouvindo e repasse isso para as pessoas, que turismo é uma coisa boa, turismo é gostoso, turismo é divertimento, turismo é emprego, é renda. Infelizmente, turismo é debate aqui no Correio. O mais importante Economia. é não nos esquecermos o que o doutor Alessandro disse. Turismo é quem vai sobreviver ao modernismo, à tecnologia. A mão de obra do turismo é insubstituível. É humana, não tem como. Tá bom, Milanês. Queria agradecer a Alessandra, a Lontra e Milanês pela presença e até a próxima semana. Provavelmente vamos ver se a gente continua esse debate turístico. E parabenizar você, que é um homem que fica com essa bandeira já há bastante tempo. Pois é, ficamos juntos, né? Boa noite e até a próxima terça-feira.